No vídeo de hoje, uma reportagem do UOL, do Grupo Folha, comemorando que o Bolsonaro foi denunciado no Tribunal de Haia de crimes contra o meio ambiente. O engraçado é o seguinte, todo ano, sem exceção, na Califórnia, nos Estados Unidos, que é governado há décadas pelos democratas, ou seja, pela esquerda, sempre tem incêndios que devastam áreas gigantescas de florestas. Gigantescas. Para vocês terem uma ideia, esse ano foi o segundo maior da história em abrangência. Então aniquilou, destruiu milhares de hectares de florestas lá na Califórnia. Nunca nenhum governador, será que é coincidência? Por serem de esquerda, nunca nenhum foi denunciado pelo Tribunal de Haia. Aí você pode falar, não, mas essas queimadas são naturais. Ok, só que são históricas. Será que até hoje nenhum governador da esquerda lá na Califórnia pensou em criar alguma forma de contenção para pelo menos diminuir o impacto efetivamente das queimadas? Repito, esse ano foi o segundo maior da história. E todo ano acontecem lá queimadas. E não tem contingência, porque sempre é gigante. E aí ninguém desses órgãos globais cobram providências do governador da Califórnia. Por quê? É a queimada do bem? É a destruição ambiental do bem? Indo para a Europa. Os europeus aniquilaram o meio ambiente. Eles são o que são hoje em termos de potências econômicas porque, entre outras coisas, ignoraram a preservação ambiental. Passaram a foice. Lá na Europa não sobrou nada. Se comparar com o Brasil talvez seja o país do mundo que tem mais área verde no mundo. Porque nós preservamos. Nós temos leis, sim, que protegem o meio ambiente. Os europeus não têm autoridade moral nenhuma. Os americanos, idem. China, então, nem se fala. Agora, esses órgãos globais, internacionais, que são dominados pela esquerda, eu sempre comento nos meus vídeos que o grande mérito da esquerda é que eles tiveram a grande competência de não só se infiltrarem nas universidades, nos cursos de humanas, que é o que importa para fazer a lavagem cerebral, porque aí você gera, entre outras coisas, jornalistas esquerdistas. Então eles dominam universidades, órgãos de imprensa dominado no mundo por pura competência, órgãos globalistas, praticamente todos dirigidos por esquerdistas. Então, quando eles querem criar uma narrativa, é moleza. Por quê? Põe-se a narrativa, os órgãos de imprensa dão aquela repercussão para fazer uma mentira, sendo repetida várias vezes, virar uma verdade, e aí de quem ousar rebater. Se você estiver nas mídias sociais e rebater essas narrativas, te censuram, apagam sua publicação, excluem o seu perfil, você tem que entrar na justiça para tentar recuperar o seu perfil, porque a censura contemporânea é agressiva. Antes, no regime militar, o pessoal reclamava de censura e eu também, só que lá, se o jornal fizesse alguma reportagem que o regime não gostava, não se fechava o jornal, não se impedia a publicação inteira do jornal, tirava-se apenas a reportagem. Hoje não. Nas mídias eletrônicas, nos meios sociais, nas mídias, se você faz uma postagem que eles não gostam, o seu perfil é banido. A sua página inteira para de ser monetizada. Não é só a publicação que eles não gostaram, é tudo. Então a censura agora é ampla e restrita, coisa que nunca aconteceu. Só que aí, como a esquerda não está sendo atingida, aí eles falam que é democracia. Estão evitando mentiras, estão bloqueando quem propaga o ódio, como se desejar a morte de um adversário político não fosse ódio. Bolsonaro, cara, é uma pesquisinha rápida no Google, em todas as mídias sociais você vai ver. Querem a morte dele, dos filhos dele, cara, querem de tudo. Mas aí não tem problema. Pode desejar isso aí, porque o Bolsonaro não é da esquerda. E como o establishment é de esquerda, órgãos globais, imprensas, as grandes empresas de tecnologia que controlam as redes, aí tudo bem, aí tudo pode. Então vocês percebam como a gente grita e ninguém nos ouve. Espero que esse meu vídeo não seja derrubado, mas aqui eu vou repercutir essa reportagem do UOL escancarando a hipocrisia. Assim como perseguiram o Trump e conseguiram derrubá-lo, estão fazendo isso com o Bolsonaro. Eles estão criando narrativas factoides para que nos debates do ano que vem os candidatos bombardeiem o Bolsonaro. E por mais que ele tente se justificar com verdades, a imprensa vai abafar falando que é mentira. Vamos repercutir essa reportagem aqui do Jamil Chad, do UOL, do Grupo Folha, só para vocês verem o tamanho da hipocrisia e da politicagem desses órgãos globalistas. A manchete da reportagem já é patética. Planeta versus Bolsonaro. Nunca ninguém falou Califórnia versus planeta, né? Porque todo ano lá, cada vez vai batendo recorde. Ninguém coloca Europa versus planeta, China versus planeta. Eles aniquilaram tudo e seguem aniquilando.
Agora, o Brasil, que é o país que, até onde eu sei, é o que tem mais área verde no mundo preservada, não, aí ele é o vilão. Aí, em 3 anos, o Bolsonaro conseguiu fazer o que a Europa levou séculos de destruição para fazer, os americanos e os chineses. O Bolsonaro, em 3 anos, conseguiu dizimar o que a Europa dizimou em séculos. Enfim, percebam o tamanho da hipocrisia. Só cai na narrativa quem é da extrema esquerda. Entrando aqui na reportagem, eu vou ler alguns parágrafos, porque a reportagem é muito grande. Como eles odeiam o Bolsonaro, tudo que é ruim pra ele, eles fazem páginas e páginas de reportagem. Eu vou ler aqui alguns parágrafos, que já vai ser suficiente para vocês verem a manipulação. É com esse lema, então, né, Planeta contra Bolsonaro, que entidades ambientalistas, cientistas e ex-juízes levarão nesta terça-feira uma denúncia contra o presidente brasileiro no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. As ditaduras esquerdistas também, imagina, né? Tranquilo. A iniciativa é liderada pelo grupo All Rise, que nesta terça-feira apresenta o caso à Procuradoria da Corte com sede em Haia. Não, fiquem tranquilos, o All Rise não se preocupa com os incêndios da Califórnia, com a destruição histórica de todos os países europeus ao meio ambiente, eles não se preocupam, o problema é o Brasil. O Bolsonaro está mudando o clima, porque o pouquinho que supostamente ele está destruindo perante o mundo todo, em termos de floresta, é o suficiente para o desequilíbrio do aquecimento global. Não foi historicamente a poluição dos chineses, dos europeus, dos americanos, as queimadas dele. Não, nada disso. A culpa é do Bolsonaro, que em 3 anos ele conseguiu fazer o que o mundo levou séculos para fazer. Essa é a narrativa. Essa é a 6ª denúncia contra Bolsonaro que se conhece no tribunal, mas a primeira a tratar especificamente de sua política ambiental. O processo é longo e, numa primeira etapa, cabe à Procuradoria avaliar se a denúncia é válida antes de abrir um processo preliminar de investigação. Dado que todos os órgãos globais são dominados por esquerdistas, extrema esquerda, vocês têm alguma dúvida que a denúncia será aceita até para ano que vem ter narrativas para baterem no Bolsonaro nas eleições? Vocês têm alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Com 300 páginas, das quais 200 são de argumentos legais e 100 outras com dados científicos, os autores insistem que não se trata de uma iniciativa política. Claro que não. É simplesmente um acaso eles nunca atacarem os governadores da Califórnia. Não é porque eles são de esquerda não, gente. Não é, porque não é política essa iniciativa. Imagina, ela é científica, tá? As queimadas da Califórnia não tem jeito nem para diminuir um pouquinho, tá, pessoal? Isso é ciência. É isso que eles querem nos convencer. A queixa ainda ocorre uma semana depois que, na ONU, o governo brasileiro agiu para enfraquecer uma resolução que declarou no meio ambiente saudável como um direito humano. O Itamaraty esperava incluir no texto uma declaração explícita sobre a soberania sobre os recursos naturais. E aqui muita gente fala, mania de perseguição do Bolsonaro, teoria da conspiração. Cara, a gente não pode nunca desconsiderar que a gente vive num mundo predominantemente capitalista, graças a Deus. Só que isso também tem os seus interesses econômicos. A Amazônia, principalmente para os laboratórios, Pfizer, enfim, laboratórios de uma maneira geral, aquilo ali é um portfólio de potenciais remédios assim que para dar lucros bilionários para essas empresas. Isso só no ramo farmacêutico. Então, o bioma amazônico da Amazônia realmente é riquíssimo. E a gente simplesmente fingir que não existe interesse econômico sobre a Amazônia e consequentemente sobre a soberania é muita ingenuidade. É você ser muito da extrema esquerda para fingir que isso não é um risco real. Na minha opinião, essa preocupação do governo Bolsonaro faz todo sentido, sim. Interesses econômicos pautam diversas pautas. Qualquer ingênuo sabe disso. Tá? Então, isso aqui eu considero sim como factível. Agora, em Haia, a esperança dos autores da queixa é que o tribunal abra um processo, o que significaria um precedente que acabe com a impunidade dos predadores ambientais. Mas tudo bem, a Califórnia está liberado, todos os países europeus estão liberadíssimos, China então nem se fala. Pode seguir jogando fumaça na atmosfera, destruindo o meio ambiente, não tem problema. O problema foi os 3 anos de governo Bolsonaro que ferrou com o mundo. O Bolsonaro ferrou com o mundo. O resto não, o resto só preservou o meio ambiente, foi só paz e amor com o meio ambiente. Essa é a narrativa, e vocês vão ver. No caso histórico, Planeta versus Bolsonaro, a entidade alega que as ações de Bolsonaro e seu governo são um ataque amplo e sistemático à Amazônia.
suas dependências e seus defensores, e que resultam não só na perseguição, assassinato e sofrimento desumano de milhões de pessoas na região. Sofrimento desumano de pessoas na região é a pobreza que tem lá, é a falta de saneamento que nem os governos petistas, nem a esquerda, que desde a redemocratização basicamente a esquerda governou esse país. Esse sofrimento que eles não atacaram. Foi esse sofrimento, mas aí já se esqueceu. O que destruiu o Brasil não foram 30 anos consecutivos de esquerda no poder, não, lógico que não. Foram 3 anos de governo Bolsonaro. O caso é apresentado às vésperas da cúpula do clima, em Glasgow, onde o Brasil será colocado sob pressão pela comunidade internacional para dar garantias de que adotará medidas para reduzir emissões e desmatamento. Calma. A comunidade internacional que gera muito mais emissões que o Brasil e que desmatou e desmata muito mais que o Brasil. É sério que a comunidade internacional tem essa moral toda para exigir o que eles não fazem nos seus respectivos territórios? É sério mesmo, cara? O argumento dos autores da queixa, porém, é de que as ações de Bolsonaro não se limitam a criar problemas para os brasileiros. A destruição do bioma amazônico afeta a todos nós. As queimadas na Califórnia, os poluentes que a China joga todo o vapor na atmosfera, o que foi praticamente dizimado da Europa em termos ambientais, isso não impactou a todos nós. Foram 3 anos de governo Bolsonaro que aí sim impactou o mundo. É isso que vocês querem nos convencer? É sério mesmo? Apresentamos na nossa queixa evidências que mostram como as ações de Bolsonaro estão diretamente ligadas aos impactos negativos da mudança climática. Então, no mundo onde tudo leva-se milhões de anos para mudar, o planeta, você falar 100, 200, 1000 anos é nada para o planeta, tudo são milhares de anos. Então vocês querem dizer que para o planeta Terra, os supostos crimes de Bolsonaro em 3 anos já estão desequilibrando o planeta? 3 anos para o planeta é 0,00001 bilionésimo de segundo, mais ou menos. É nada, é nada. É sério que vocês acham que a gente é tão idiota assim? É sério mesmo? No caso da justiça brasileira, não há uma lei que permita punir uma pessoa por crime contra a humanidade, apesar de o Estado brasileiro ter ratificado o Tratado de Roma. Mas o Tratado de Roma só tá valendo pro Brasil? É sério mesmo? Não, é só uma pergunta. Eu não vou ler toda a reportagem, que ela é gigante, tá? Porque como tá prejudicando a imagem do Bolsonaro, os caras, nossa, eles têm um prazer em dissertar o texto. Então aqui fala de apoio de ex-juízes da corte, tudo esquerdista, lógico, ex-juízes, os argumentos, enfim, eu não vou ler tudo. O que eu queria, a visão que eu queria passar é essa hipocrisia gigantesca. É tudo mentira, é mentira que eles são preocupados com as pessoas, com a natureza, é mentira, porque se fosse, teria muitos outros países estariam na frente do Brasil nesse julgamento, no Tribunal de Haia, mas o Brasil seria um dos últimos à lista. É perseguição política. O globalismo, a esquerda dominou instituições globais, domina mundo afora instituições dentro dos órgãos de Estado. Eles foram muito bons nisso. A imprensa, de um modo geral, é dominada na esquerda, então narrativas viram verdades rapidamente, verdades viram mentiras. Então esse é o mundo que a gente está vivendo. Eles vão tentar derrubar Bolsonaro pro ano que vem. Conseguiram com o Trump, vão fazer até onde puderem com o Bolsonaro, pessoal. É isso. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos viralizar, vamos escancarar essa hipocrisia. Isso é politicagem, não é meio ambiente. É politicagem, pessoal. Compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.